Deus maravilhoso. Senhor, Efésios capítulo 3, no versículo 14 e vai até o 21. Amém? Oração de Paulo pelos Efésios. Em algumas traduções vai estar assim: por esta causa. E aqui a minha tradução, por causa disso. Deus colocou para me pregar do versículo 14 ao 21. Mas depois vou estar ministrando o versículo 1, que está por esta causa. Amém? Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Agora o versículo 1. Vamos no 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. A igreja pode tomar o seu assento. Deus tem ministrado assim fortemente no meu coração pregar sobre oração. Quando o pastor da igreja ele levanta uma campanha e cada família tem uma necessidade, seja ganhar um filho para Jesus Cristo, seja ganhar esposa para o Senhor Jesus, seja ganhar família no Brasil, seja ganhar os japoneses, seja ganhar os chineses, cada um tem um propósito. Então na campanha a igreja enche. A igreja enche. Por quê? Porque o ser humano há uma necessidade. Amados, e o que acontece? A campanha vem a vitória, mas só que vem lutas. Porque cada vez que você se prostra ao Senhor de conhecer Ele, vai vir luta. O inimigo não vai deixar quieto. O inimigo não vai ficar contente. Porque cada vez que você conhece o nosso Deus, o inimigo se levanta, porque vai vir libertação, porque vai vir cura para a sua vida, porque você vai conseguir ser luz no seu trabalho, porque você vai conseguir ser luz no meio da sua família. E no século 21, as igrejas estão perecendo por falta de oração. Oração, amados, não é orar somente na campanha, não é orar somente quando o filho fica doente. É diariamente orando, buscando aquela água viva que corre no nosso interior. Porque o poder só vai exceder na vida do cristão se ele tiver entendimento da palavra, conhecimento. E Deus tem cobrado muito de mim a oração, a consagração, uma busca maior na palavra. Eu fui para o Brasil, fiquei lá passeando, conheci algumas igrejas, mas eu notei uma diferença, porque a minha família no Brasil, eles não são cristãos, e eu senti uma diferença assim na minha vida espiritual. Quando eu cheguei aqui no Japão, quando eu subi no canto que eu fiz próprio para oração e estudo da palavra, eu senti uma diferença no ar. É no mundo espiritual isso. Eu senti uma presença muito forte de Deus, porque naquele canto sempre tem a oração. E quando eu estava lá no Brasil, fazia 13 anos que eu não via minha mãe, fazia 13 anos que eu não via o meu pai.
A minha mãe, eu tinha mais contato com ela, porque os dois são separados. Então, assim, eu não tinha contato com meu pai, não tinha o telefone dele. Estava 13 anos sem ver ele, só orando, pedindo para Deus dar a oportunidade de um dia eu ir para o Brasil. Aí eu cheguei no Brasil e eu vi a família, porque foi a primeira vez que eu vou para o Brasil como cristã. Então eu cheguei lá, conheci o companheiro da minha mãe, que ajudou muito ela, porque a minha mãe, no período que ela estava no Japão, ela foi para o Brasil somente para comprar a casa. Somente para comprar a casa. Aí ela foi fazer os exames para voltar para o Japão. E constou um câncer de mama. Aí o que aconteceu? Nesse período, meu pai estava envolvido com uma outra moça. Então a minha mãe ficou sozinha no Brasil, sendo tratada por um câncer. Não tinha ninguém. Eu e minha irmã, a gente estava no Japão. A gente estava aqui no Japão. Aí Deus colocou vizinhos para cuidar da minha mãe. Vizinhos. Quando eu soube da notícia, corri para o Brasil. Fiquei triste, magoada com meu pai. Porque no momento que mais a minha mãe precisou, o meu pai não estava perto. E essa mágoa saiu quando eu aceitei Jesus. Quando Jesus entrou na minha vida, eu virei uma intercessora do meu pai. Eu virei uma intercessora. E para o meu pai aprender e se arrepender, ele teve que passar pelas dificuldades. Teve 13 anos sem ver meu pai. Quando a minha irmã falou assim, vamos lá, eu vou levar você na casa do pai. Eu falei, não conta, eu vou fazer surpresa. Cadê aquela Bíblia? Eu mandei uma Bíblia do Japão pro meu pai. E o meu pai devolveu para minha irmã e falou, já tenho uma, eu não preciso dessa Bíblia. E eu peguei, escrevi, dediquei, coloquei versículo para ele, orei essa Bíblia e ele devolveu. Passou anos. Eu falei, deixa essa Bíblia guardada aí. E eu fiquei orando pela vida do meu pai, orando. Ela falou, vamos lá, eu vou levar você lá. Eu falei, tá bom, pega a Bíblia, porque eu vou dar pro meu pai. Aí na hora que a gente chegou perto do meu pai, na rua estava meio escura. Quando ele me viu, fazia 13 anos que ele não me via. Ele não me reconheceu. Quando eu cheguei perto dele, eu falei assim, você sabe quem é? Ele achou que era uma sobrinha dele. Eu falei, sou eu, a Elaine. Ele tremia, mas ele tremia, meus amados. Mas foi uma emoção tão grande. O que Deus me deu foi uma oportunidade única. Eu abracei meu pai. Eu falei assim, pai, com tanta saudade do Senhor. Ele falou, filha, já pode deixar você tão branquinha, você está tão diferente. Eu falei, pai, eu atravessei um oceano para trazer essa Bíblia, para entregar na sua mão essa Bíblia. Eu atravessei um oceano e hoje eu trouxe a Bíblia para você, pai. Você sabe que essa Bíblia é especial, ela é diferente. Eu dediquei para você, está escrito o seu nome, está escrito um versículo e está escrito que é da sua amada filha. Ele me abraçou e falou, não quero que você volte mais, eu quero que você fique aqui. Aí ele falou assim, vem conhecer a minha casa, eu estou dividindo um quarto com uma pessoa. E eu falei, quem é essa pessoa? Ele falou, é um cristão, ele frequenta a igreja, congregação cristã. Aí meus amados conversando com ele, aproveitei e preguei a palavra, eu folhei a Bíblia, eu falei, olha como que ela é bonita. Aí ele guardou e falou assim, sabe por que eu não queria? Porque eu tinha. Ele mostrou a Bíblia, a primeira Bíblia dele, toda amarelinha, quase não dá para enxergar as palavras. Eu falei, essa é nova, é mais bonita, fique com as duas, faz uma coleção de Bíblia. Aí chegou o companheiro dele. Na hora que a Larissa vê o companheiro dele, ela já fala, o pastor chegou. E eu falei assim, eu sou filha do Luiz, recebo em nome de Jesus que minha filha está profetizando na sua vida. E eu falei assim, eu tenho orado muitos anos para o meu pai. E o meu pai colocou um cristão para dividir a casa com ele. Eu falei assim, eu quero que você ore pela vida do meu pai, porque foi essa incumbência que Deus te deu. Leva ele para a igreja, leve ele. E foi uma noite maravilhosa com o meu pai. E depois eu cheguei, conversei com a minha mãe, falei assim, mãe, na época que você estava com câncer, eu não era crente, mas só que eu sempre olhava para o céu e sabia que existia um Deus poderoso para te curar. E hoje, se você está nessa vida boa, se Deus te deu um companheiro bom, foi por causa da fé. Porque sem fé a gente não alcança nada. Foi por causa da fé. Então ali eu estive pregando para minha mãe, falando do amor de Deus.
com o meu testemunho, com o testemunho do Evandro. Então eu falei assim: Senhor, eu vou para o Brasil e vou levar todo mundo para a igreja. Foi esse o meu pensamento. Mas os meus pensamentos não é igual aos pensamentos do Senhor. Não é igual. Quando eu cheguei lá, fui na casa da minha irmã falou assim: tem uma igreja que eu quero conhecer, eu vou levar vocês. Eu falei: amém, vou preparar nossa roupa e fomos para a igreja. A gente foi na casa da tia Devon, ela falou assim: estou frequentando uma igreja, então eu vou levar vocês lá. E vai ter uma janta na casa dos irmãos. Eu falei: amém, nós vamos então. Chegamos na casa da mãe de Evandro e ela falou assim: eu frequento uma igreja mundial, eu vou levar vocês. Então todos os lares que a gente chegou, Deus preparou uma pessoa para nos levar para a igreja. E o meu pensamento era que eu ia levar eles para a igreja. Porque quando você ora aqui, você dobra o seu joelho, o Espírito Santo está lá do outro lado do mundo trabalhando. Quando você começa a falar, Deus manda os profetas pregar a tua palavra que liberta, que me salvou, que me tirou do lamaçal do pecado. E o Senhor já está lá trabalhando. Porque a oração, ela vai aonde você não pode ir. Esse é o poder da oração. Porque se você crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Algumas Bíblias do seu ventre. E Paulo não foi diferente. O Paulo ele chegou numa cidade totalmente corrompida. Efésios pessoal, eles adoravam a deusa Diana. Então essa deusa era considerada as 7 maravilhas do tempo antigo. Então eles faziam cultos imorais. Então o que eles prestavam culto? Eles prestavam culto àquela deusa Diana. Então eles faziam aquelas coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Praticavam o ocultismo, praticavam o espiritismo. Eles tinham muitos livros que eles gostavam muito, que hoje não é diferente. Muitas pessoas gostam muito de ler Zíbia Gasparetto, não é verdade? Muitas das vezes gostam de ler horóscopo. Isso daí Deus não gosta, o Senhor abomina. Mas quando chega um servo de Deus que faz a diferença, tudo muda. Porque quando Paulo ele pisou naquela cidade, a luz do Senhor Jesus brilhou naquela cidade. Da mesma forma que a luz do Senhor Jesus brilhou para Paulo, ele fez brilhar em outros corações. Esse daí é a incumbência de cada cristão, a minha e a sua. Vem luta, vem, mas não é para nos parar. Porque é na nossa fraqueza que opera o poder de Deus. E eu creio que algo vai acontecer diferente aqui. Porque na hora que eu estava sentada naquela cadeira, Deus me fez lembrar do Salmo 62:11. Uma coisa disse Deus, e 2 coisas eu vi: que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Basta nós termos fé que tudo vai mudar. Se está acontecendo alguma coisa em nossas vidas, seja com o nosso marido ou na área da saúde, é para nos ensinar, é para gerar o fruto do Espírito. E aqui a palavra que a gente acabou de ler, o fruto que vai ser gerado é o amor. Porque tem muitos cristãos que pedem logo de cara o domínio próprio. Eu quero o domínio próprio. Mas como você vai chegar no domínio próprio sem o amor? O primeiro gominho da mexerica, seja laranja, muitos gostam de pregar mexerica, outros laranja. O que importa é que o primeiro gominho tem que ser o amor. Porque se você tem o amor de Deus, você chega no domínio próprio. É o amor que excede todo entendimento. É o amor de Cristo. E aqui eu coloquei umas coisas aqui muito interessantes sobre a oração. Requisitos da oração eficaz. Quais são os requisitos? Eu quero 5 varões que abrem a Bíblia rapidinho, porque vai ser 5 itens, né? 5 varões que vai abrir a Bíblia rapidinho. Marcos 11:24. O primeiro varão vai abrir em Marcos 11:24. Marca. O segundo varão vai abrir em João 14:13 e 14. Vamos fazer assim. Eu vou chamar 5 varão
e cada um vai marcar o versículo que vai falar. Amém? O irmão Luiz vai abrir em 11:24. Deixa aberto. Pastor Marcelo vai abrir em João 14, 13, versículo 13 e versículo 14. Então, João capítulo 14, versículo 13 e o versículo 14. Outro varão vai abrir, que seria o nosso pastor Andres, em Mateus 6:10. Mateus 6:10. Agora, outro varão rapidinho que abre a Bíblia vai ser o Gilmar. Ele vai abrir em Hebreus 13:21. Então, eu vou falar. O primeiro é Marcos 11:24. O segundo é João 14, versículo 13 e 14. O outro é Mateus 6:10. E o outro, Hebreus 13:21. Primeiro, fé genuína. Pode levantar o irmão Luiz. A fé genuína. Por isso vos digo, que tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes, e será vosso. Amém. É o requisito da oração eficaz. O segundo varão vai agora recitar, né? João 14, versículo 13 e 14. Oração no nome do Senhor Jesus. Esse é o segundo requisito. Oração no nome do Senhor Jesus. Eu farei os que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Agora o terceiro. A oração segundo a vontade de Deus. Pode levantar. A oração segundo a vontade de Deus. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Agora a quinta. Requisito da oração eficaz. Uma vida reta. Uma vida reta. Pode falar. É você, Gilmar. Tiago, o versículo 5, capítulo 5, versículo 16 e o 18. Tiago, capítulo 5, versículo 16 e 18. Ao 18, né? Do versículo 16 ao 18. Confessai a vossa culpa uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sereis a oração feita por justo, pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, a terra produziu o seu fruto. Amém. Pode sentar. Então, os 5 requisitos para uma oração eficaz. Fé genuína, oração no nome do Senhor Jesus, oração segundo a vontade de Deus, estar dentro da vontade de Deus, uma vida reta. Olha o que uma vida reta faz. Elias pediu para que não chovesse e não choveu. Isso é uma vida reta. Paulo tinha uma vida reta e ele teve uma experiência com Deus. Se você for em 2 Coríntios capítulo 12, inicia a visão que ele teve. Não sabe se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Mas quem tem esses requisitos que a Bíblia nos ensina a ter, tem experiência profunda com Deus. 2 Coríntios 12, Paulo foi arrebatado até o 3º céu. Aí se você for em capítulo 12, no versículo 4, fala que ele foi levado ao paraíso. Amados, ao paraíso. Uma pessoa que tem uma vida reta, tem profundas experiências com Deus. Amados, quando eu fui vasculhar, né? Falei assim, Senhor, você está ministrando algo muito profundo no meu coração. Porque o 3º céu, para Paulo, estava no paraíso. E quando o ladrão estava na cruz, que reconheceu que Jesus não era digno de morrer ali, porque ele era perfeito. Aí Jesus se agradou do coração dele e falou, você vai estar comigo no paraíso. O paraíso é lugar de comunhão com Deus.
é lugar de comunicação com o nosso Criador. É os requisitos para a nossa oração ser respondida. É lutar por uma vida santa. É viver em santidade. O Senhor, Ele não está preocupado com igreja superlotada, 2.000 pessoas, 4.000 pessoas. Deus, Ele está preocupado com um coração puro. Será que alguém aqui já se consagrou um dia de jejum para Jesus voltar? Alguém já fez isso? Porque a maioria se consagra por alguma coisa para nós, em nosso benefício. Seja no casamento, seja um trabalho, seja a transformação da nossa família no Brasil. Mas alguém já se consagrou, jejuou e falou: Maranata, ó, vem Senhor Jesus. Porque nunca nenhum cristão pregou isso? Porque nunca ninguém fez isso? Porque em alguma área da nossa vida precisa de conserto. Porque em alguma área da nossa vida precisa de conserto. Por isso que eu vi a luta que eu tive, tanta dor de cabeça. Por isso que eu vi, meus amados, como estava difícil a consagração. Porque o Espírito Santo queria revelar algo novo para a igreja. Quando a gente abre o coração para o Espírito Santo, Ele fala. Ele fala a necessidade da igreja. Eu falei: Deus, me dá uma palavra que seja a necessidade da igreja e venha de encontro com a minha vida. Que venha de encontro com a minha vida. Tem cristão, amados, que tem medo da volta do Senhor Jesus. Porque a vida ainda não está de acordo com a palavra. Mas aqui hoje, Deus vai nos ensinar. Tudo pelo poder da oração. Tudo pelo poder da consagração. Do conhecimento na palavra. Meus amados, quando Paulo, ele se prostra de joelho, ele fala: por esta causa, eu me ponho de joelho. Não era só numa semana de campanha. Não era só quando tinha um problema no lar. Era todos os dias, gemendo por cada filho. É gemendo, amados, para gerar alguém na fé. Vocês imaginam isso? Você gemer de noite renunciar o café da manhã, uma janta, um lanche, de passear, de um churrasco, para gerar almas. Paulo diz: eu sinto dores de parto. Eu sinto dores de parto. Mas o ministério de Paulo foi o maior em sucesso de almas. O maior. Porque ele pagava preço. Ele pagava preço e não era só na hora que apertava. Era todos os dias. Desde o momento que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Todos os dias. Quando Jesus entrou no coração dele, ele começou a pagar o preço. E olha a oração eficaz de Paulo. Ele orou, se a gente for analisar a palavra, 1:14. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, em primeiro lugar, ele teve reverência ao nosso Senhor. Respeito. Comunhão. Ele tratou a Deus como Pai. Pai. Isso daí é só quem tem muita intimidade com Deus. Sabe aquela intimidade com Deus? De tratar meu Pai. Aqui eu posso pedir tudo. Meu Pai. E reconheceu Jesus Cristo como Filho. E eu vi aqui nessa palavra um mistério muito interessante. A oração de Paulo fala da Trindade de Deus. A oração do Pai, a oração de Paulo fala da Trindade de Deus. Porque aqui fala: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para o 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior. Primeiro falou do Pai, Deus que está no céu. Depois falou do Filho, Jesus Cristo. E depois do Espírito em nosso interior, o Espírito Santo. Aqui está falando da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Todos juntos, três juntos, unidos, em prol da humanidade. Amados, a gente precisa conhecer a palavra. Ele orou de uma forma eficaz, de uma forma que agrada o coração de Deus.
E ele pede a Deus que venha gerar um amor na vida dos irmãos de Efésios, na vida dos cristãos. E depois pede, meus amados, para que enche da plenitude de Deus. A plenitude de Deus, quando você é cheio da plenitude, quando você é cheio de Deus, você exala misericórdia, você exala amor, você exala perdão. Você ser cheio da plenitude de Deus é você ser cheio de Jesus Cristo. Porque quando a gente vai para 4,16, capítulo 4 de Efésios, versículo 13, está escrito assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Uma pessoa que é cheia de Cristo, ela tem a plenitude e vai exalar misericórdia, exalar amor, exalar perdão. Misericórdia é se compadecer do próximo, é ter misericórdia. Então a gente precisa ser cheio da plenitude e orar. Que o pastor sempre falou, sempre ensinou aqui nesta igreja, que foi meu professor também, que hoje está em Candaço. O irmão Silveira falou: minhas orações para os meus filhos sempre foi o capítulo 4 do versículo 13. Vou ler de novo: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. É ser cheio da plenitude, é ser cheio, meus amados, porque para Deus é isso que importa. E o poder de Deus, ele vai transcender na vida do cristão quando ele possuir isso, a plenitude. Porque quando você orar por alguém em unidade com a igreja, o diabo vai cair por terra, a enfermidade vai sumir no nome do Senhor Jesus. Porque é a igreja que está com compromisso com a oração, que está com a palavra, que está cheio da plenitude do Senhor. Aí o poder vai transcender na igreja de Cristo. E Paulo, ele orava por isso, meus amados. Ele queria uma igreja aquebrantada, arrependida, preparada para a volta do Senhor Jesus. É preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos ocupados com muita coisa e preocupados. O que é que eu vou comer amanhã? O que se eu vou conseguir comprar ou não um carro? Mas a gente tem que se preocupar com o próximo, se preocupar de estar cheio, se preocupar de estar reto na presença de Deus. Porque é isso que vai trazer a salvação. E o Senhor, ele quer ver todo mundo lá no céu louvando e adorando a Deus. Eu tenho pedido muito para Deus. Eu quero, Pai amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero uma experiência com o Senhor, igual foi a oração do pastor Marcelo, que ele não queria mais estar como está neste momento, quer mais, quer ser diferente, quer ser um grande missionário, um grande pastor. Porque quando você fala assim: eis-me aqui, Senhor, vai vir só pessoas que necessitam do Senhor, pessoas quebradas, pessoas divorciadas, crianças que passam por abusos, pessoas com problema psicológico. Quando você pede para Deus: eu quero ser diferente, eu quero ser luz, o Senhor vai colocar você em lugares difíceis para brilhar, para fazer a diferença. Em qualquer lugar que Paulo e que Jesus passava, eles faziam uma diferença. E hoje está escrito aqui para a gente aprender e a gente fazer igual. Para a gente fazer a diferença na vida do nosso irmão, do nosso marido, da nossa família. Não desanimar, insistir, persistir, perseverar. Porque é isso que agrada o Senhor, perseverar. E a gente vai entrar no paraíso. O paraíso está lá em Gênesis, que Deus preparou, que é algo maravilhoso, meus amados, maravilhoso. E com a queda de Adão, aquilo foi quebrado. Mas só que o Senhor, Ele volta, Jesus Cristo, Ele volta para arrebatar a sua igreja, para restaurar o que foi perdido, para restaurar. Terceiro céu, arrebatamento de
ele chegou ao paraíso, ele viu o que Deus tem preparado para a sua igreja. Com palavras humanas, não tem palavra humana para falar o que ele viu. Não tem palavras humanas. Foi colocado um espinho na carne dele para que ele não se gloriasse com aquela visão. Ele orou e orou para que saísse aquele espinho na carne. Mas só que Deus falou: da tua fraqueza que opera meu poder. É viver na graça. É viver na graça de Deus. Amados irmãos, nós pagamos preço para trazer a palavra aqui. Nós pagamos preço para a gente ser transformado, para gerar o caráter de Jesus. Desde que eu aceitei a Jesus Cristo, eu creio que vai para 4 anos, porque em 2010 eu aceitei a Jesus. Eu não parei mais de orar para gerar o caráter de Cristo em mim. E quanto mais eu orava, eu falhava. Mas eu falava: me ajuda não errar na mesma coisa, Senhor, me ajuda. Eu tenho pedido muito isso em oração. Mas Deus me libertou em muitas coisas. Teve épocas que eu ia entrar em intercessão, que me chamavam para interceder, tinha coisas na internet. O Espírito Santo falava assim: não olha, vai te contaminar, você vai entrar numa intercessão. Ele foi me ensinando, passo a passo. Pensa numa irmã noveleira. Parecia que eu ia ser a diretora. Conhecia tudo que ia acontecer na novela. Tudo. Aí Deus usou uma irmã. Falou bem assim: olha, eu pedi a Deus em oração, novela, Deus é de Deus. Aí o Senhor falou assim, que não era, porque a gente se contamina. Se a gente deixa nossas crianças ver novela hoje, elas crescem achando que pode beijar na boca de menina. Se a gente cria nossos filhos vendo novela, eles acham que pode namorar com menino, porque a TV, a novela ensina isso. Aí o Senhor falou assim para a irmã: novela não é de Deus, porque ela é totalmente gerada por Satanás. É gerada por Satanás. Como é que a gente se entope de novela e quer pregar no poder? Como é que a gente se entope de novela e quer orar para a enfermidade sair? Como, meus amados? Como é que a gente serve a Satanás em nosso lar e a gente quer mover no poder de Deus? Aí eu vi a novela. Aí eu comecei a orar: Deus, novela é de Deus? Novela de Deus, eu quero te agradar, Senhor. Eu quero te agradar, porque o Senhor restaurou meu casamento. Porque quando eu cheguei a Ti, eu estava desfalecida. Eu estava me separando. Meus amados. E Deus restaurou o meu casamento. E eu vi que tinha um poder muito grande. Que Deus poderia fazer muito mais. E eu só queria, em gratidão, agradá-lo. Falei assim: Senhor, então tira a novela de mentira. Eu tinha um gato. Eu morava num apartamento que tinha muitos brasileiros, tinha um gato. Porque eu gostava de ver novela e não gostava de pagar a conta. Tinha um gato, que era pior ainda. Orei. O gato pifou. Aí, meus amados, eu falei: Evandro, pifou, a gente não tem mais novela. Ele: não importa, eu vou pagar inteiro para você ver jornal. Falei: não, eu me conheço. Eu sei da minha fraqueza. Eu orei para Deus e Ele tirou. Não vai colocar. Senão eu vou estar em desobediência a Deus. Como quer que eu peça em oração, Deus faz, eu vou e coloco de novo? Falei: não vai colocar. Eu me conheço. Vai começar a passar novela e eu vou ficar lá com o olho. Porque a gente tem que fugir. A gente tem que fugir da tentação. Porque tem muita gente que mergulha na tentação. Nós temos que fugir. Quem tem fraqueza por mulher, foge da Sharon Stone. Porque ali é o diabo vestido de espartilho. Se a pessoa tem fraqueza com cigarro, não entre em lugar fechado que tem um monte de gente fumando. Cada um tem uma fraqueza. Em cada lugar tem uma fraqueza. E o Senhor falou isso tremendamente no meu coração. Não vi mais novela. E Deus começou a me dar. Eu orava, pedia uma palavra e Deus me dava. Eu dividia com o irmão. Aí o irmão ficava cheio. E eu falava: isso é bom demais, eu não quero perder isso. E eu fui buscando mais santidade. E o Evandro querendo ver os filmes. Então eu falei: tá bom, vamos ver o filme. A gente via filme que me incomodava. Aí uma vez eu vi o Crepúsculo. Amados, não dormi.
não dormi. Só falava daquele filme, trabalhava com as meninas, só queria falar do filme. Porque entra naquele romance, a mulher gosta, né? Quando entra naquele romance, a mulher fica... Eu ficava assim naquele romance, gostava, né? Fiquei incomodada. Peguei uma irmã e falei assim, irmã, é de Deus ver esse tipo de filme? A irmã falou assim, não, não é de Deus. Uma vez eu fui ver esse filme, eu fiquei atormentada, os demônios vinham aqui e eu não ficava em paz. Aí eu comecei a orar. Senhor, todo filme que não te agrada, tira de mim, Senhor. Porque eu quero a plenitude de Jesus. Eu quero o poder de Deus na minha vida. Eu quero entrar no paraíso. Eu não quero servir a Satanás e a Deus. Eu quero entrar no paraíso, Senhor. Porque o Senhor me deu a paz que eu não tinha. Porque, amados, só quem é traído que sabe que dor é essa. É uma dor de morte. E o Senhor, Ele me deu paz. E era tudo que eu queria. Viver em paz. Ser feliz. Não tem como você ser feliz lá fora. No mundo. Você só é feliz com Deus. Com o Espírito Santo te guiando para o caminho certo. E eu orei. E a minha vida mudou. Eu sou feliz, amados. Tem problema? Tenho. Passo por prova? Passo. Por quê? Porque Deus quer gerar conhecimento, o caráter de Jesus em mim. Mas eu sou feliz. Antes eu não tinha Jesus, eu passava por prova, parecia uma doida, uma louca. Eu ficava atormentada e atormentava quem estava do meu lado. Eu era atribulada e atribulava as pessoas. Não gostava de ninguém. Tudo que tinha as duas mulheres bonitonas, eu falava assim, é vagabunda. É vagabunda. Desculpa o termo da palavra. Mas quem anda no mundo é assim. As pessoas mundanas são assim. Eu falo o vocabulário, o português correto, para que a igreja entenda. A igreja tem que entender. A igreja tem que parar de dormir, porque Jesus está voltando. Quando Paulo, ele orou para a igreja de Efésios, amados, é porque ele queria o melhor para a igreja. Ele quer todo mundo lá no céu, glorificando o Senhor. Jesus manda 7 cartas para a igreja. 7 cartas. E uma vai para Efésios. Intermediário, João. E a carta era: arrependa de onde você caiu. Você sabe que a igreja de Efésios, ela era sugoi na obra. Pregava, louvava igual a gente. Entrava em campanha, mas ela tinha perdido o primeiro amor. O primeiro amor. Não sei, talvez estaria em alguma contaminação, talvez veio em algum filme que não podia, às vezes em alguma novela, às vezes se prostrando à deusa Diana, às vezes participando de culto ilícito, imoralidade, talvez tendo a lascívia dentro dela, não sabemos o que. Mas só que a igreja já não estava mais como antes, no primeiro amor, buscando com pureza, com santidade, com retidão. Jesus, ele levanta os pregadores para falar uma palavra que salva, uma palavra que purifica, uma palavra verdadeira. A transformação, ela vem, mas basta uma decisão nossa. A gente tem que decidir. É decisão. Eu quero servir somente a ti, Jesus. Igual eu falei na consagração. Estômago, você não é meu Deus. Eu vou tirar esse tempo para o meu Senhor. Jesus reina em mim. Quando a gente faz um propósito com Deus, amado, a gente tem que lutar. Um dia pode ser que você não consiga se consagrar. Pode ser que você ainda não tenha a vitória da novela. Pode ser que você ainda vê filme. Mas só que ainda há tempo. O tempo se estica. Eu falei com a Cat, com a irmã Cat vindo aqui. Falava assim, toda vez que eu escuto essa palavra, o tempo se abrevia. O tempo se estica. Eu sempre pensava numa pessoa que não era crente. Eu pensava na minha irmã. Eu pensava no meu pai. Eu pensava na minha mãe. Eu pensava na minha avó. Nossa, minha avó está chegando a 80 anos. Meu Deus, se ela morre sem Jesus. Mas eu não vivia. Se eu estava igual à igreja de Efésios. Se eu tinha perdido o primeiro amor. O tempo se abrevia para os escolhidos do Senhor. Nós, igreja de Josso. O tempo se abrevia. Por causa dos escolhidos. A gente tem que acordar. É hora de acordar.
Nós somos filhos, não somos mais escravos. Somos filhos de Deus. A gente é filhos. A gente vai herdar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, meus amados, existem requisitos. Nós temos que estar vivendo de uma forma que agrada ao Senhor. Agora, para encerrar, eu quero estar falando desse versículo. A esse, a glória da igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. É um final, é uma encerração da oração. Amado, quando Paulo fala a glória para Deus, porque manifestou uma graça extraordinária, quando juntou dois povos, os judeus e os gentios. Juntou criaturas pecadoras, pecaminosas, no corpo de Cristo, tendo o Senhor como mestre, tendo o Senhor Jesus ao nosso lado, judeus e gentios. Nós estamos todo mundo nessa aliança. É uma nação santa, uma nação escolhida por Deus. Judeus e gentios, junto, dada a mão, amados. E a gente tem que glorificar a Deus, porque Ele tirou esses dois povos da cegueira espiritual, do lamaçal, para viver eternamente feliz com Deus, no paraíso. Somente a Ele a glória. Somente a Ele a glória. Somente a Ele todo o poder. Só Deus é digno de ser glorificado por tantas obras maravilhosas, por ter tirado a gente do pecado, por a gente hoje ser livre, por hoje a gente ser livre. Então eu quero que a igreja se levante. Salmo 62, 11. Uma coisa disse Deus, duas coisas eu ouvi, que o poder pertence a Deus. O irmão Leandro vai estar aqui louvando, aquele louvor da Cassiane, com muita oração. Deus não rejeita a oração. Amém? A todos que são intercessores, todos que oram, que são de oração. Não sei porque cada irmão está orando, se é por um filho, se é por uma libertação, se é por dons espirituais, se é por cura. Eu creio que onde tem intercessores, move o coração de Deus. Porque depois dessa palavra poderosa, ela veio direto do trono. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre, do meu interior. Aqueles que creem, amados, que está pedindo a Deus aquela bênção. Hoje aprendeu os requisitos que precisa. Hoje, pela palavra, vocês estão santificados. Venham à frente, todos que estão pedindo algo para Deus. Porque hoje vai ter uma manifestação de poder. Eu não sei se é na madrugada que Deus vai visitar cada um. Porque vir na frente é ato de fé. É um ato de fé. Eu gostaria de chamar a igreja, amados, que são intercessores, vir aqui na frente, orar, deixar o Espírito Santo, dar liberdade para o Espírito Santo, profetiza na vida